entre as nações, a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e corpo
igreja a ficar de pé para que possamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Início eras a palavra, o qual Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome
que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada nos separa. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o mato rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e viverás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tudo é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos gratos a Deus com a presença de cada um de vocês e estamos gratos porque Deus nos conduz em adoração. Sem o Espírito dele nós não podemos adorar. E nós vamos com o presbítero Jerônimo fazer a leitura sentados de 1 João 4:8. Palavra de Deus, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Eu quero que a igreja leia. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus aplica ao nosso coração a sua palavra nesta noite. Terra
Meus queridos irmãos, nesse momento, preparação de contrição e confissão dos nossos pecados, façamos essa leitura do Catecismo Maior, a pergunta de número 77. Todos leamos juntos a primeira parte, numa só voz. Ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo elas diferem nisto. Só os homens. Na justificação, Deus executa a justiça de Cristo, e na santificação, o seu Espírito, na graça e na força para exercer. Na justificação, o pecado é perdoado, na santificação, ele é santificado. Aquela que esclarece a justificação, liberta todos os crentes comumente da ira vingadora de Deus, e isto perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca mais caem na condenação. Essa santificação não é igual em todos os crentes, e nesta vida não é perfeita em ninguém algum, mas é sempre para a perfeição. Mesmos assentados ainda, abramos nossas Bíblias no Salmo de número 32, e eu quero convidar para essa leitura desse Salmo o presbítero Cremildo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com este efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres com cantos de livramento. Instituir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejam como o cavalo, a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabestros são dominados de outra sorte e não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, que ela permaneça nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Passemos, pois, alguns instantes de oração silenciosa, confessando os nossos pecados ao Senhor. E após esse momento, cantaremos o hino Socorro do Crente, conforme está o nosso boletim.
Quero convidar o presbítero Reginaldo para fazer essa leitura do Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Meus queridos irmãos, faz parte do nosso culto, em ações de graças ao Senhor, consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é um momento especial para os membros desta igreja, mas você que nos visita nesta noite também pode assim participar, fazendo também para a glória de Deus.
Enquanto nossos queridos irmãos da UPH estarão louvando, nós temos a oportunidade de aqui à mesa consagrar os nossos dízimos, aqui com os diáconos à frente, consagrar os nossos dízimos e ofertas. Participemos, pois, com alegria neste momento de ações de graças. Ficamos de pé, irmãos. Queridos irmãos, nós temos a presença também do presidente do Sínodo e presidente do presbitério, presbítero Eduardo Azevedo, e convidamos para orar pelos nossos dízimos e ofertas. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai de amor, Pai bendito, nesse instante, ó Pai, nós queremos Te agradecer pelo privilégio que temos de Te servir também com os nossos dízimos e ofertas. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a nossa contribuição não vem da nossa força e nem do nosso braço. Sabemos, Senhor, que todas as coisas vêm de Ti. E confiantes, ó Pai, na Tua palavra, é que nós, ó Pai, também Te cultuamos, Senhor, desta forma. Te rogamos, Senhor, que esses recursos sejam aplicados com sabedoria pelo conselho dessa igreja. Te rogamos, Senhor, também que o Senhor esteja abrindo as portas para aqueles que ainda não têm condições, Senhor, de Te cultuar desta forma, Pai. Abre, Senhor, portas de emprego. Sabemos, Senhor, que essas coisas, ó Pai, essas bênçãos materiais, elas vêm somente de Ti também, Senhor. Senhor, nesse espírito de adoração, é que a igreja reunida no nome de Cristo Te ora, e por Ele Te rogamos. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, nós estamos gratos a Deus pelos 126 anos que o Senhor Jesus, o Pai, o Espírito Santo nos permite que estejamos louvando e bendizendo ao Senhor. Nós vamos cantar esse hino, embora estivesse para ser em pé, vamos cantá-lo sentados mesmo, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus.
irmãos, são muitos os que nos visitam e a sua visita também nos deixa muito felizes, muito alegre com a presença de cada um de vocês. Que Deus esteja abençoando desde o início até o final do culto e após o culto, quando você retornar para o seu lar. Nós temos a presença da irmã Minca, peço que ela fique de pé. Ela é esposa do reverendo Augustus Nicodemos, e o reverendo Augustus Nicodemos é o convidado por nós do Conselho da Igreja. Ele é vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e tem sido um amigo da igreja, um intercessor do reino de Deus. Nós temos grande estima por ele e todos estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. E para nós é uma alegria tê-lo conosco, trazendo a mensagem do Senhor nessa data tão memorável. Uma pessoa querida, amiga e presente no dia a dia da igreja. Que Deus o abençoe. Queridos irmãos, boa noite. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E queria convidá-los a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 10, onde o apóstolo Paulo identifica marcas da verdadeira obra de Deus no meio de um povo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos do verso 1 até o verso 10. Quando vocês procuram, quero agradecer o convite para estar aqui, retornar à igreja de Areias. Eu era seminarista quando estive aqui pregando o Evangelho, então vocês já fazem os cálculos aí, faz bastante tempo. E é uma alegria voltar, ver a igreja animada, feliz, crescendo, sob a liderança do reverendo Arnaldo e o seu conselho. Louvado seja Deus por isso. Ouçamos a leitura, irmãos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos, queridos, mais uma vez. Senhor, nós pedimos que Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, que Tua palavra seja usada por Ele para a edificação do Teu povo, para motivo de gratidão pelo aniversário dessa querida igreja, para identificação da ação verdadeira do Espírito Santo em cada coração e para a Tua glória e para o louvor do Teu nome. É isso que nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos, capítulo 17, nos mostra como na sua segunda viagem missionária o apóstolo Paulo chegou até a cidade de Tessalônica. E ali ele pregou o evangelho, primeiro na sinagoga, e muitos judeus se converteram e também agregados à sinagoga, homens piedosos que conheciam o judaísmo, mas não tinham feito ainda o passo de se tornarem judeus. E de lá também muitos moradores da cidade que eram pagãos, eram idólatras, servidores de deuses estranhos.
A obra de Deus prosseguiu crescendo rapidamente, até que uma forte oposição se levantou contra o apóstolo Paulo e os novos convertidos, de maneira que Paulo teve que sair da cidade. O grito dos opositores era: aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui também. E começaram a perseguir Paulo e os primeiros cristãos, de forma que Paulo teve que sair dali para escapar com vida. E ele então vai para a região da Bereia e outras regiões pregando o Evangelho, sempre querendo voltar para a igreja de Tessalônica para continuar o trabalho. As estimativas mais conservadoras dão que Paulo deve ter passado no máximo 1 mês, 2 meses entre os tessalonicenses pregando o Evangelho, antes de ser expulso da cidade pelos judeus e pelas autoridades. Mas Paulo não encontrava meio de voltar. Ele nos diz aqui nessa carta mais adiante que ele tentou voltar pelo menos 1 ou 2 vezes, mas o diabo o impediu. Satanás o impediu. Uma referência provavelmente ao fato de que o diabo, usando os judeus incrédulos, fizeram algum bloqueio nas estradas, usando as autoridades romanas, como eles costumavam fazer. De qualquer forma, Paulo não conseguiu voltar a Tessalônica. Então, aflito, preocupado com a situação dos novos convertidos, ele manda Timóteo, porque se Paulo não pode ir, Timóteo pode. Timóteo chegou em Tessalônica, trazendo uma palavra do apóstolo Paulo, consolando os irmãos, e ele volta para Paulo, dizendo: Paulo, os irmãos estão bem, a igreja continua firme, eles permanecem enraizados na fé, apesar da grande perseguição que eles sofreram e estão sofrendo, eles permanecem convictos em Jesus Cristo, eles não estão magoados com você, porque você teve que sair da cidade para não morrer. Na verdade, eles têm até algumas perguntas que eles queriam fazer a respeito do amor fraternal, a respeito da santificação, a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. É então que o apóstolo Paulo senta para escrever essa carta aqui, que nós lemos o primeiro capítulo. Ele escreve essa carta para manifestar sua gratidão a Deus, porque a igreja está bem, para reconhecer que o que aconteceu durante aquele mês que ele esteve pregando o Evangelho era uma obra genuína de Deus, para encorajar os crentes a permanecer na fé, mesmo no meio das perseguições, para responder às perguntas sobre a vinda do Senhor, santificação e o amor fraternal, e algumas instruções finais que ele gostaria de dar para a igreja. Essa é a primeira carta aos Tessalonicenses, uma cartinha preciosa, muito querida dos cristãos e que vem abençoando o mundo evangélico já há 2000 anos aqui presente no cânon. O texto que eu li, o texto inicial, é um texto onde Paulo faz 3 coisas. Primeiro, ele diz aos Tessalonicenses que não esqueceu deles, que sempre lembra deles e que ora por eles o tempo todo. Isso vai do verso 2 até o verso 3. Em seguida, Paulo faz uma declaração extraordinária. Ele diz assim: irmãos, eu reconheço que vocês são eleitos, que vocês são predestinados. Como é que Paulo pode fazer uma afirmação dessa? E aí vem a terceira parte, que é quando ele então dá as marcas da verdadeira obra de Deus. Eu sei que vocês são eleitos por isso. E ele então enumera 4 coisas que ele viu durante o tempo que esteve lá, que convenciam Paulo de que aqueles irmãos de fato eram eleitos de Deus, haviam sido escolhidos por Deus desde a eternidade para serem salvos, e que essa salvação ficava evidente em 4 aspectos que o apóstolo Paulo vai mencionar. Meu objetivo então nessa noite é expor esse texto com o propósito de animar e encorajar a igreja, se alegrar ao ver aqui a obra de Deus acontecendo, ver os sinais da eleição e da predestinação no meio de vocês, e agradecer a Deus pela graça, pela honra, pela misericórdia de Deus em trazer o Evangelho até vocês há 126 anos. Vamos então para a primeira parte, onde o apóstolo Paulo diz que se lembra deles e que ora por eles. Versos 2 e 3, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar nos recordando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa passagem nós aprendemos algumas coisas importantes. Primeiro, que o apóstolo Paulo tinha o hábito de orar constantemente pelas igrejas que ele havia plantado, igrejas por onde ele havia passado e pelos irmãos que se converteram através da sua instrumentalidade.
Paulo era um homem de oração, não somente um grande teólogo, um grande pastor de almas, o maior missionário do cristianismo, mas ele era um homem de oração. E nas suas orações ele intercedia pelas igrejas, intercedia pelos irmãos constantemente. E ele aqui nos diz, segunda coisa, que nessas orações ele não somente intercedia a Deus por esses irmãos, dando graças, mas mencionava, ele se lembrava enquanto orava daqueles irmãos. A sua memória era refrescada à medida que ele orava, que é uma experiência que eu creio que todos nós temos aqui. A gente começa a orar e de repente pessoas que a gente conhece, mas que não estava nem pensando, pessoas passando por dificuldade, elas vêm à nossa memória, vêm à nossa mente. E então nós passamos a interceder por elas, lembrá-las diante de Deus em oração. Em particular, o apóstolo Paulo lembrava de 3 coisas que marcaram a memória dele, o coração dele, durante o mês ou mês e meio, 2 meses que ele passou em Tessalônica pregando o Evangelho. A primeira foi aí, verso 3, da operosidade da fé dos tessalonicenses, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Os tessalonicenses tinham crido em Cristo, mas essa fé não era uma fé intelectual, não era uma fé morta, era uma fé que tinha levado a obras, era uma fé que operava, era uma fé que agia, era uma fé que os levava a fazer alguma coisa pelo reino de Deus, porque esta é a fé que salva, e da qual Tiago fala na sua carta no capítulo 2. A fé sem obras, ela é morta. A fé, ela é operosa, e Paulo se lembrava disso, de que a fé dos tessalonicenses era uma fé verdadeira. Eu me lembro da operosidade da vossa fé, quer dizer, eu me lembro o quanto vocês estavam dispostos a trabalhar para Deus como resultado de terem crido em Jesus Cristo. A fé de vocês em Cristo não foi uma fé vazia, não foi uma fé da boca para fora, mas uma fé que se podia medir, ver, através da sua operação. Segunda coisa que Paulo se lembrava era da abnegação do amor deles. Como ele diz aí no verso 3, me recordo diante de Deus, primeiro, da operosidade da fé, segundo, da abnegação do amor de vocês. Poderia ser traduzido a dedicação do amor de vocês. Quando Paulo esteve lá em Tessalônica, ele estava no processo de levantar uma coleta para os crentes pobres da região da Judéia, onde havia uma grande fome e uma grande necessidade. E escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que os crentes de Tessalônica, da região da Macedônia, eles contribuíram muito além das suas posses e contribuíram com alegria. Na verdade, eles pediram a Paulo o privilégio de contribuir. Eles pediram a Paulo o privilégio de contribuir. Por isso que Paulo diz aqui, eu me lembro da abnegação, da dedicação do amor de vocês. O amor de vocês pelos outros se mostrou pelo fato de que vocês meteram a mão no bolso e até além das posses de vocês, vocês contribuíram para os irmãos pobres de outra região e de outra cidade. A terceira coisa que Paulo se lembra, está no final do verso 3, é da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra esperança no Novo Testamento, ela tem uma conotação diferente do nosso português. Porque quando a gente fala em esperança, sempre há uma dúvida. A moça diz assim, eu espero casar um dia. Eu tenho esperança de casar um dia. Ou então ela diz assim, eu tenho esperança que eu vou casar um dia. Essa esperança tem um elemento de dúvida, né? Ela tem a expectativa de que talvez ela vá casar um dia. Mas a palavra esperança no Novo Testamento não tem campo para dúvida. É uma certeza que aguarda o cumprimento do que foi prometido. Então, quando diz aqui que Paulo se lembra da firmeza da esperança deles em Jesus Cristo, ele não está aqui se referindo ao fato de que os tessalonicenses tinham crido em Cristo e que esperavam que um dia tudo que Cristo prometeu, que Deus prometeu, haveria de acontecer. Não. Aqui você pode traduzir a palavra esperança por certeza. Os tessalonicenses, eles tinham crido no Senhor Jesus, eles tinham ouvido do apóstolo Paulo as promessas de perdão, de santificação, de redenção e de glorificação, e eles estavam firmes na certeza de que Deus haveria de fazer tudo isso na vida deles. Tradução da palavra esperança aqui.
Então, 3 coisas: fé, amor e esperança, que são aquelas 3 virtudes que marcam a verdadeira obra de Deus no coração de alguém. Quando Deus age no coração de alguém, como Paulo está certo de que Deus agiu no coração dos Tessalonicenses, o que vai ser o resultado na vida daquela pessoa? Um amor que opera, uma fé que opera, um amor que renuncia e uma esperança que é firme nas promessas de Deus. Era disso que Paulo lembrava toda vez que ele orava pelos Tessalonicenses e se lembrava deles durante aquele tempo que esteve lá e pelo que ele dá graças a Deus. E aí no verso 4, a segunda parte da nossa mensagem, ele faz uma declaração que pode parecer extremamente desconfortável para algumas pessoas. Paulo diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Ou seja, estas coisas, fé, amor e esperança, elas formam um conjunto, elas apresentam evidências de que vocês são amados de Deus, que Deus de fato amou vocês. Deus ama o mundo com o amor de Criador. E porque Deus ama o mundo, Deus faz o bem a todos, ateus, não ateus, idólatras, falsos religiosos, gente boa, gente ruim. Deus ama o mundo e faz bem ao mundo, mas Deus tem um amor especial que é somente para os seus eleitos, que é o amor salvador. É nesse sentido que os crentes são chamados de amados de Deus. É esse amor que Deus reservou para o seu povo, é o amor que salva, é o amor que mandou Jesus morrer na cruz por eles. Paulo diz: vocês são amados de Deus, eu reconheço isso, porque somente Deus poderia fazer fé, amor e esperança no coração de vocês. Só Deus. Eu vejo então que Deus de fato ama vocês e que, portanto, vocês foram escolhidos por Deus. Eu reconheço, irmãos amados, a eleição de vocês. Quando Paulo escreve uma segunda carta, porque uma só não deu, ele vai escrever essa carta e aí muita gente vai lá na igreja, vai entender mal o que Paulo escreveu, especialmente sobre a segunda vinda de Cristo. Paulo então teve que escrever uma segunda vinda de Cristo, dizendo assim: irmãos, o Senhor Jesus virá em breve, mas não tão breve assim, porque tinha gente que estava vendendo os bens, tinha parado de trabalhar e estava esperando a vinda de Jesus a qualquer minuto. Paulo disse: ele não virá sem que primeiro o anticristo apareça. Veja aí comigo, na segunda aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele diz: a vinda do Senhor será precedida pelo aparecimento do anticristo. E aí, a partir do verso 7, ele diz que então o anticristo vai ser revelado, que o Senhor Jesus vai matá-lo pelo sopro da sua boca. No verso 9, ele diz que quando o anticristo aparecer, ele chama o anticristo aqui de o iníquo, o homem da perdição. Quando o anticristo aparecer, ele vem pelo poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios, enganando todo mundo. Verso 11, Deus manda a operação do erro para que eles deem crédito à mentira. E agora o verso 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E agora o verso 13, entretanto, nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Está vendo a linguagem como é igual à da primeira carta que nós estamos lendo? Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Na segunda carta, Paulo diz assim: Deus vai mandar, o anticristo vai aparecer, Deus vai destruí-lo juntamente com todos aqueles que não creram na verdade, mas não é o caso de vocês, porque Deus escolheu vocês para a salvação. Deus escolheu vocês para a salvação. Ele está dizendo a mesma coisa que ele disse na primeira carta, só que aqui ele dá mais detalhes. Por exemplo, ele diz assim: Deus os escolheu desde o princípio. Aqui é o princípio de todas as coisas, antes da criação do mundo, na eternidade, antes que eles nascessem, tivessem feito o bem ou o mal, escolhido isso ou aquilo, Deus já os havia escolhido, para dizer que isso não era alguma coisa desde o princípio, né? Escolhido desde o princípio, para deixar claro que essa escolha não foi com base em alguma coisa que eles tinham feito, ou que Deus previu,
ou Deus anteviu o que eles haveriam de fazer. Não foi baseado na presciência de Deus, mas na soberania de Deus. Por isso que está dito aqui, no princípio de todas as coisas, Deus escolheu vocês quando nada havia, nem atos bons, nem atos maus, não havia nada. Deus escolheu vocês para serem o seu povo. Segunda coisa, Deus os escolheu para a salvação, para que vocês fossem salvos da culpa do pecado de vocês, para que vocês fossem salvos da condenação que os seus pecados merecem. Terceira coisa que ele diz, que Deus os escolheu pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Isso aqui para compensar o pensamento ou para corrigir uma interpretação errada que alguém poderia fazer das palavras de Paulo, dizendo assim, bom, se Deus me escolheu no princípio para a salvação, significa que então, se eu sou um escolhido, eu posso viver de qualquer jeito. Se Deus me escolheu para a salvação antes do princípio, e essa escolha não foi baseada em obras, não foi baseada na presciência de Deus, então, não importa se eu vivo uma vida santa ou não, não importa se eu ande nos caminhos de Deus ou não, eu vou ser salvo de qualquer maneira. Mas olha o que Paulo diz. Deus os escolheu para a salvação em santificação do Espírito. Quem foi eleito vai ser santificado pelo Espírito Santo. Onde não há santificação do Espírito, não houve eleição. O Espírito Santo santifica, muda, transforma a vida de todo aquele que foi eleito para a salvação. Deus primeiro salva e em seguida Ele santifica. Deus primeiro justifica, depois Ele santifica. Primeiro Ele livra da culpa do pecado, depois do poder do pecado. Nós acabamos de recitar isso quando nós lemos os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana durante o culto, não foi? Exatamente isso. Deus escolheu para a salvação mediante a santificação do Espírito e fé na verdade. O eleito, ele vai crer na verdade, ele não vai ser iludido por falsos mestres, ele não vai seguir heresias estranhas, ele não vai seguir ensinamentos falsos, mas ele vai seguir a verdade conforme está em Jesus Cristo. E é isso que Paulo viu lá nos Tessalonicenses. Note no verso 14, como ele continua dizendo, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus escolheu para a salvação, mediante a santificação e pela fé. E como é que Deus chama os eleitos? A resposta Paulo está dizendo aqui, Deus chamou vocês pela minha pregação. Quando Paulo chegou em Tessalônica para pregar o evangelho, durante a sua segunda viagem missionária, ele não sabia quem era eleito. Ele não sabia. Então ele prega o evangelho, ele ensina o evangelho, ele ensina na sinagoga, ele ensina onde ele pode ensinar. E Deus chama através da pregação os que foram escolhidos para a vida eterna. E os eleitos creem, têm fé na verdade, são santificados no Espírito. A sua fé é operosa, o seu amor é de renúncia e a sua esperança é firme. É isso que Paulo viu, voltando agora para 1 Tessalonicenses, é isso que Paulo viu quando ele esteve em Tessalônica, a ponto dele dizer aqui no verso 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Eu reconheço, eu vejo, eu estou percebendo que vocês são de fato eleitos, vocês fazem parte daquele povo que Deus elegeu antes da fundação do mundo para serem salvos. E em seguida ele dá mais 4 marcas que ele viu lá em Tessalônica, dessa obra de Deus no meio daquele povo, provando que de fato eles eram eleitos e que ali estava nascendo uma verdadeira igreja de Deus, uma igreja de Deus estava nascendo ali. Primeiro, a maneira como os tessalonicenses receberam a palavra. Verso 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Perceberam a conexão? Eu reconheço a eleição de vocês, verso 4, porque, verso 5, a palavra de Deus chegou em Tessalônica com poder e convicção. Voltando agora, marca aí com o dedão, 1 Tessalonicenses 1, e vamos lá para Atos 17, para ver do que Paulo está falando. Temos aqui o relato da chegada de Paulo na cidade.
Atos 17, verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma igreja, uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Por isso que o pessoal diz que ele ficou lá no máximo 3 sábados, 3 semanas, 1 mês, no máximo 2 meses. Então, durante 3 sábados, Paulo arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e esse, dizia ele, é Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Isso foi o que aconteceu em Tessalônica. Paulo chegou em Tessalônica, durante 3 sábados ele foi na sinagoga, e o que é que ele fez? Ele contou historinha? Ele contou histórias motivacionais? Não. Ele expôs a Bíblia, a Escritura, ele pegou o Antigo Testamento e ele fez 3 coisas. Primeiro, ele arrazoou com eles acerca da Escritura. Arrazoar aqui significa discutir. Paulo chamou os judeus e disse: vocês creem no Antigo Testamento e eu creio também. Então vamos discutir aqui o sentido do Antigo Testamento a respeito do Messias. Quem era o Messias? Quem deveria ser o Messias e o que ele haveria de fazer? Verso 3, expondo, a palavra expor no original significa deixar alguma coisa visível, alguma coisa que estava fechada e que você abre como uma embalagem fechada de algum presente. Então, expondo o sentido da Bíblia, é isso que significa pregação expositiva, né? Quando você expõe, Paulo expunha as Escrituras na sinagoga para os judeus, demonstrando. A palavra demonstrar é interessante, ela significa no grego você colocar uma coisa ao lado da outra, é assim que você demonstra. Paulo pegava a Bíblia e dizia: olha, o Antigo Testamento está dizendo aqui que o Messias haveria de sofrer, e ao lado do que os profetas diziam, Paulo colocava a história de Cristo. Jesus de Nazaré morreu na cruz. Os profetas disseram que ele tinha que nascer em Belém da Judéia. Jesus de Nazaré nasceu em Belém da Judéia. O Salmo 16 diz que o Messias haveria de ressuscitar e não experimentaria a corrupção, o apodrecimento do seu corpo. Jesus de Nazaré ressuscitou ao 3º dia, eu sou testemunha disso. Ele expunha a Escritura e demonstrava, comparando a Escritura com os fatos a respeito de Jesus, que Cristo é o Messias, que Cristo era o Salvador que os judeus esperavam. O resultado da pregação de Paulo, está dizendo aqui, é que muitos foram persuadidos, eles se convenceram, é verdade, isso que esse homem está dizendo é a pura palavra de Deus. Então, esse impacto da palavra de Deus ali na sinagoga, onde se converteram os judeus, e diz aqui, uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, Paulo diz, essa é a prova de que vocês são eleitos, porque somente os eleitos creem na palavra de Deus, somente os eleitos entendem a pregação, somente eles acolhem a mensagem do Evangelho e recebem como verdadeira a palavra de Deus. Voltemos agora para 1 Tessalonicenses. Reconhecendo, irmãos, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho, a pregação do Evangelho em Tessalônica, não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Convicção de Paulo na pregação e convicção gerada no coração dos Tessalonicenses pelo Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo. E ele acrescenta, e vocês sabem como foi o nosso procedimento entre vocês e por amor de vocês. Não somente vocês aceitaram a pregação, mas vocês viram também o testemunho de vida que eu dei a vocês. Por isso eu sei que vocês são eleitos, pelo impacto que a palavra de Deus teve na vida de vocês, porque vocês receberam essa palavra. Segunda evidência de Paulo, que ele tem para dizer, eu sei que vocês são eleitos, está aí no verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Segunda coisa que Paulo fala como marca da eleição que ele reconhece nos Tessalonicenses, é que os Tessalonicenses, depois que ouviram a palavra e receberam a palavra, eles se tornaram imitadores de Paulo e imitadores de Jesus. Em que sentido eles se tornaram imitadores? A palavra imitadores no grego é uma palavra interessante.
Quem lembra aí dos estudos lá na escola primária, vai lembrar daquela funcionalidade em alguns insetos e animais chamado de mimetismo, que é a capacidade de você imitar o meio ambiente. Então, alguns gafanhotos, por exemplo, eles conseguem ficar da cor da planta onde eles estão. Alguns insetos, o camaleão, por exemplo, alguns tipos de camaleão, eles têm essa capacidade mimética de assimilar o ambiente, imitar aquilo que eles estão vendo. Por isso que a gente, quando quer dizer que uma pessoa é falsa, a gente diz assim: esse cara é um camaleão. Ele fica da cor do ambiente onde ele está, não é? Só que aqui, é essa palavra que significa imitador na língua grega. É de onde vem a palavra mimetismo em português, que é essa capacidade de imitação. Os crentes de Tessalônica imitaram Paulo. Imitaram Paulo. Em que eles imitaram Paulo? Paulo diz aqui: vocês receberam a palavra em meio de muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Eles viram que isso era o que Paulo fazia. Paulo recebia a palavra de Deus, vivia a palavra de Deus no meio de muita tribulação. E uma dessas tribulações foi exatamente em Tessalônica. Eu não vou voltar lá para o texto de Atos 17, mas se a gente tivesse continuado a leitura, nós viríamos que está dito lá que muitos judeus revoltados com a conversão em massa que estava acontecendo em Tessalônica, eles promoveram uma grande perseguição contra os crentes de Tessalônica e contra o apóstolo Paulo. Isso, entretanto, não tirou a alegria de Paulo de servir, de pregar e de continuar, como não tinha tirado nas outras cidades onde ele também tinha apanhado, onde ele tinha sido rejeitado, onde ele apanhou com varas. No capítulo 16, nós lemos o relato de Paulo em Filipos. O que aconteceu? Antes de chegar em Tessalônica, onde é que ele estava? Estava em Filipos. O que aconteceu em Filipos? Ele apanhou com vara, ele foi preso juntamente com Silas e estava lá na prisão. Entretanto, no meio de todo esse sofrimento, Paulo não perdeu a sua alegria. E os tessalonicenses imitaram isso. No meio da perseguição que eles estavam passando, eles permaneceram firmes na fé, e não somente firmes, mas alegres, assim como Paulo e como o Senhor Jesus, que no meio de muito sofrimento aqui nesse mundo, ele cumpriu a vontade de Deus. Foi traído, foi humilhado, foi injustiçado, foi rejeitado pelos homens, rejeitado pelo seu próprio povo, abandonado pelos seus discípulos, sofreu naquela cruz e mesmo assim ele fez tudo isso com gozo e alegria de fazer a vontade do Pai. E os tessalonicenses imitaram Paulo e o Senhor Jesus em fazer a vontade de Deus com alegria no meio de todo o sofrimento. Essa era a segunda coisa que o apóstolo Paulo viu nos tessalonicenses, que capacitou Paulo a fazer essa declaração, que parece estranha no verso 4, eu sei que vocês são eleitos. Recordando, vocês são eleitos primeiro porque vocês receberam a palavra de Deus, segundo porque vocês me imitaram a mim, Paulo, e ao Senhor Jesus, recebendo essa palavra com alegria, mesmo no meio de muita tribulação. Terceiro, vocês se tornaram modelo para outras igrejas, verso 7, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa nenhuma. Não somente eles receberam a palavra, imitaram Paulo e Jesus, mas eles se tornaram uma igreja modelo. Já pensou? Uma igreja de 1 mês de nascida, uma igreja talvez de 2 meses de que foi plantada. Tal alegria, a obra de Deus foi tão profunda na vida daquelas pessoas, que a notícia do que aconteceu em Tessalônica se espalhou em todo lugar, a ponto de Paulo dizer assim, eu não preciso pregar, porque onde eu chego, que começa a pregar, o pessoal diz, mas espera aí, isso que você está pregando não é o que aconteceu lá em Tessalônica? Paulo diz, então, a gente já sabe, a fama, a notícia correu da obra de Deus naquela cidade. Paulo diz aqui, vocês se tornaram assim o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A palavra modelo no original é a palavra tipo, que
que é a palavra que a gente usa para se referir à tipografia. Antigamente, nas tipografias antigas, o que acontecia? O tipo era a letrinha em relevo, que o cara que trabalhava com o tipo arrumava fazendo as palavras e as frases, e aí então jogava em cima do papel e imprensava, e o tipo imprensava o papel junto com a tinta, produzindo a impressão. Então era assim que as antigas tipografias funcionavam. O tipo era uma marca da letra que marcava o papel, deixando lá a sua impressão. Os crentes de Tessalônica, a vida deles, a conversão deles, a fé, o amor deles, a maneira como eles imitaram Paulo e Jesus, se tornou um tipo, deixou uma impressão na vida das pessoas que ouviam e tinham conhecimento de tudo aquilo que aconteceu. É isso que a palavra modelo quer dizer. O modelo produz um impacto na vida da gente. Eu não sei quem você tem como modelo, o referencial, né, o ícone que você tem, a gente chama de ídolo hoje, não é? Então quem joga futebol e tem como ídolo um jogador de futebol, ele vai tentar imitar aquele jogador de futebol. Aquele jogador de futebol, o estilo dele vai produzir um tipo, um impacto, uma impressão na vida do admirador. Então a igreja de Tessalônica, ela funcionava como essa igreja referencial, especialmente, verso 8, porque eles repercutiram a palavra de Deus que tinham ouvido do apóstolo Paulo por toda parte, em todo lugar. Eles não somente creram, eles não somente se encheram de amor, não somente eles tinham esperança, não somente receberam a palavra de Deus, não somente imitaram o apóstolo Paulo, mas eles se tornaram divulgadores da palavra de Deus por toda aquela região, espalhando o evangelho, anunciando as boas notícias que tinham chegado a Tessalônica através do ministério do apóstolo Paulo. Isso é um avivamento. Isso é um avivamento. Isso é que é um avivamento, e não outras coisas que as pessoas falam aí, né, de que está acontecendo um avivamento. Avivamento é quando acontece isso aqui na vida das pessoas. Mas não acabou, Paulo ainda tem uma quarta coisa que ele quer dizer, que foi a conversão extraordinária dos tessalonicenses. Verso 9. Pois eles mesmos, estas pessoas que ouviram falar do que aconteceu em Tessalônica, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardarem dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O quarto ponto que Paulo menciona aqui: eu reconheço que vocês são eleitos, receberam a palavra, me imitaram e a Jesus, se tornaram modelo, e a conversão de vocês foi radical. A conversão de vocês foi extraordinária. Verso 9. As pessoas, elas mesmas testificam aquilo que Paulo já sabia. A repercussão que a pregação de Paulo teve lá na cidade. Como vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro. A palavra converter significa retornar, significa voltar. Vocês deixaram os ídolos e voltaram para Deus. Vocês abandonaram a falsa religião de vocês. Lá em Tessalônica havia o templo da deusa Cabire, que era adorada pelos tessalonicenses, pelos gregos, pelos pagãos de toda aquela região. Era um culto de uma religião de mistério. Havia todo tipo de idolatria, de práticas pagãs e supersticiosas, magia, tudo aquilo que era proibido por Deus nas sagradas escrituras do Antigo Testamento. E os tessalonicenses, eles eram pagãos, eles tinham seus deuses, além da deusa Cabire, tinha outros deuses que eles adoravam. O mundo greco-romano era cheio de divindades, eles adoravam muitos deuses. Mas quando Paulo chegou pregando o evangelho em Tessalônica, eles reconheceram que eles estavam enganados, que eles vinham sendo enganados a vida toda, que aqueles deuses não eram deuses reais, eram fruto da imaginação humana, eram deuses mentirosos e falsos, e eles largaram aqueles deuses e eles se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro, que era o Deus que Paulo pregava. Só tem um Deus, o único Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O resto é invenção dos homens, o resto é falsa religião.
que não resolve, que não salva ninguém, deuses que não ouvem, deuses que não atendem, deuses que não podem perdoar pecados. Só há um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Os tessalonicenses abandonaram seus deuses e voltaram para o Deus que Paulo anunciava, que era o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Paulo chama aqui o Deus vivo e verdadeiro, diferentemente das imagens que nem são vivas e nem são verdadeiras, são mortas e mentirosas, mas o nosso Deus, Ele é vivo e verdadeiro. E essa conversão dos tessalonicenses redundou nisso aqui que ele diz no verso 10, para vocês aguardarem dos céus o seu Filho, o Filho do Deus vivo e verdadeiro, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus já nos livrou da ira presente, porque em Cristo nós já temos o perdão de pecados, mas a ira vindoura de Deus, o dia do juízo se aproxima, e naquele dia o Senhor Jesus também nos livrará da ira de Deus. Nós aguardamos a sua vinda. Os tessalonicenses deixaram os ídolos e se voltavam para Deus na esperança e na expectativa da vinda do Senhor Jesus e do livramento final do juízo eterno e de receber a salvação e a vida eterna. É por isso que Paulo pode dizer: eu tenho certeza que vocês são eleitos, que vocês foram predestinados para a salvação, porque eu vejo em vocês as marcas de um verdadeiro cristão: o amor abnegado, a fé que opera, a esperança firme, receberam a palavra de Deus com convicção, se tornaram imitadores dos modelos cristãos, depois vocês mesmos se tornaram modelos para outras igrejas, e a conversão de vocês, o arrependimento, vocês largaram os ídolos, a vida antiga maneira de vocês viverem, e agora vocês servem ao Deus vivo e verdadeiro, e vocês vivem na esperança da vinda do Senhor Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Aqui nesses 10 versículos que nós acabamos de ler, você tem a descrição do que é um verdadeiro avivamento, você tem a descrição do que é uma igreja verdadeira, você tem uma descrição das marcas de quem é eleito, e você tem aqui motivo suficiente para dizer para Deus: Deus, sonda o meu coração, examina a minha vida, eu tenho essas marcas em mim, eu percebo em mim os sinais da eleição. E aqui eu quero terminar com algumas aplicações práticas para nós, baseadas aqui nesse texto. A primeira delas, sem dúvida, é que nós temos que render graças a Deus, porque durante 126 anos, a palavra de Deus vem sendo pregada aqui, e vem produzindo esse tipo de efeito. Quantas pessoas não abandonaram os ídolos aqui nessa igreja, durante esses 126 anos? Quantas pessoas não receberam a palavra de Deus em verdade, e convicção do Espírito Santo? Quantas pessoas não foram transformadas e passaram a ter amor pelos outros, a ponto de, com abnegação, doar os seus bens, como os tessalonicenses fizeram, para ajudar pessoas pobres e assim por diante. Graças a Deus pelo efeito do Evangelho verdadeiro aqui nesse lugar durante todos esses anos. Minha segunda aplicação prática é para você que está aqui nessa noite e que tem com dúvidas a respeito disso que o apóstolo Paulo falou aqui. Lembra, não sou eu que estou falando, eu estou lendo a Bíblia e explicando a Bíblia. Quem falou em eleição foi o apóstolo Paulo. Você pode dizer que você não entende como é que Deus escolheu uns e não quis escolher outros, mas não diga que não está na Bíblia. Você pode dizer que você não entende, ou até você pode dizer: eu entendo e não aceito. Isso é uma briga entre você e Deus, mas que está na Bíblia, e que Paulo falou, e falou para uma igreja de novo convertido. Ele está escrevendo para crentes que não tinham 1 ano ainda, e ele já entrou com carne de sol, né? Em vez de dar um leitinho, né? O ABC, ele já trouxe uma buchada de bode aqui, né? Para indigesta, né? Falando da questão de eleição. E não foi só nessa carta, eu li com vocês a segunda carta, onde ele fala ainda mais claramente a respeito da eleição. Então, para você que tem dúvida a respeito desse assunto, antes de você julgar a Deus e dizer que Deus é injusto, que Deus é preconceituoso, ou que esse não é o Deus em que você acredita, então estude esse assunto com mais tranquilidade. Veja como Paulo fala com naturalidade destas coisas. Veja que aqui não cabe outra interpretação, do tipo assim: não, Paulo quando fala de eleição é porque Deus viu
quem ia acreditar, Deus viu quem ia se transformar. Perceba que é exatamente o contrário. Porque eles foram eleitos, é que eles creram na Bíblia, mudaram de vida e serviram de modelo para os outros. Quem não foi escolhido, não creu em nada. Foi aquela turba, aquela multidão lá de Tessalônica, que saiu perseguindo Paulo e os cristãos, na dureza do seu coração, servindo aos ídolos e aos falsos deuses, judeus endurecidos, incrédulos. Mas aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, eles vão ouvir a palavra de Deus, e quando ouvir, eles vão dizer: é a palavra de Deus, é verdade, eu creio, o Senhor Jesus é o meu Salvador. E aqui uma boa notícia para você: se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos redimir de todo o pecado, você será salvo, como a Bíblia diz, mesmo que você não entenda direito esse tema complexo, como é o tema da eleição. A sua salvação não depende de você compreender esse tema complexo, mas depende de você, no seu coração, aceitar a palavra de Deus e dizer: Cristo é o meu Salvador. Se Ele não tivesse me amado, tocado no meu coração, aberto a minha mente e me chamado, eu jamais teria crido. E você sabe que isso é verdade. Se não foi a ação de Deus no seu coração, você não estaria aqui hoje, não é verdade? Todo crente verdadeiro reconhece isso. Todo crente verdadeiro reconhece isso. E aqui também uma palavra para aqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis. Talvez você é crente, você tropeçou, você está desviado, você está vivendo um momento longe da palavra de Deus, desanimado, está meio desigrejado. Eu quero dizer para você que um eleito, um escolhido de Deus, ele pode passar por momentos de crise. O fato de que ele foi escolhido não quer dizer que ele sempre vai fazer o que é certo e que sempre a sua fé vai ser segura e que seu amor vai ser perfeito e a sua dedicação completa. Haverá momentos em que o verdadeiro eleito, o escolhido de Deus para a salvação, ele vacila, ele questiona, ele pergunta, ele fica em dúvidas, ele se desvia até, pode acontecer por um tempo, mas uma coisa é certa: se você de fato é de Deus, você nunca vai negar a fé, você nunca vai abandonar a fé no Senhor Jesus Cristo, você nunca vai virar as costas para Deus definitivamente e caminhar e dizer: Deus, eu nunca mais quero saber do Senhor, porque o próprio Deus haverá de segurar você, o próprio Espírito Santo que lhe chamou e que lhe marcou com o Evangelho, Ele haverá de consolar você, guiar você e instruir você nos momentos de trevas. Por isso, como diz o apóstolo Paulo aqui, você deve viver para Ele, voltar-se para Ele. Eu vou usar aqui a expressão que ele usou com relação aos Tessalonicenses: deixe os ídolos e volte para o Deus vivo e verdadeiro, porque Ele é o nosso Deus. E finalmente, você que está passando por problemas, angústias, problemas financeiros, doenças, sofrimento, a única coisa que nos consola aqui nesse mundo, Deus pode libertar você ou não. Se Ele quiser, Ele pode curar você, Ele pode dar uma virada na sua situação financeira, mas às vezes Ele deixa que isso aconteça mesmo, porque Ele quer que o nosso consolo sempre seja a sua palavra. O que consola o coração do crente é saber isso, que ele é amado de Deus, que ele foi escolhido, que ele foi eleito por Deus pela sua graça, não pelo que ele é, porque ele não é nada, ele é igual a todos os outros, mas na sua misericórdia insondável Deus os elegeu, Cristo morreu por eles, seus pecados estão perdoados, ele tem o Espírito Santo e cheio de esperança, de alegria, de amor e de fé, ele vive aqui nesse mundo, na dor, na doença, no sofrimento, na privação, na perseguição e em todas as dificuldades. Queridos, que Deus abençoe essa igreja, que ela continue a ser uma evidência do verdadeiro Evangelho, que Deus nos conceda um grande avivamento espiritual, porque avivamento é isso, Deus mudando vidas e corações de maneira tão profunda, que causa um impacto aonde se ouve falar, que Ele nos dê um verdadeiro avivamento aqui no nosso país, para que transformados, mudados, convertidos e santificados, os cristãos possam fazer a diferença nessa pátria tão querida e tão necessitada. Amém? Ó Deus querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa igreja, obrigado pelos seus pastores, presbíteros, diáconos, professores, professoras, todos que estão envolvidos, ó Deus, no Teu serviço aqui.
Continua a abençoá-la e usá-la, não somente nessa região, mas nessa cidade e além dela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos cantar o hino Maravilhosa Graça, pois esta graça que alcançou os Tessalonicenses, alcançou também a nossa vida. Senhor, leva-nos para os nossos lares, consolados, instruídos, edificados e talvez até inquietados pela Tua palavra.
Nós oramos que o Senhor nos abençoe na semana que se inicia hoje. Nós damos graças pelo privilégio de começá-la juntamente com os irmãos na tua casa, louvando o teu nome. Mais uma vez te damos graças pela existência dessa querida igreja e rogamos as tuas bênçãos sobre o seu pastor, seu conselho, a junta diaconal, toda a liderança da igreja. Que o Senhor os abençoe e use poderosamente. Que agora, irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente, agora e para todos sempre.